Muito bem, então pega a sua Bíblia, Mateus capítulo 16. Uou! Glória a Deus, a partir do verso 24, amém? Diga comigo: amar Jesus, o verdadeiro tesouro. Vamos ler o texto da palavra de Deus, diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Eu garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Amém? Jesus aqui está dizendo com muita clareza: eu estou chamando você para me amar. É isso que Jesus falou. Se alguém quer vir após mim, precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Jesus está falando de um amor na direção dele, um amor para ele, um amor voltado para ele, um amor que vai me levar a ter uma atitude abnegada. Assim como nós falamos ontem, Jesus nos ama, e o fato dele nos amar fez com que ele então desistisse, se despisse da sua glória, esvaziasse de si mesmo e viesse a essa terra. E agora Jesus nesse texto está nos chamando a amá-lo, e amar Jesus é o verdadeiro tesouro da nossa vida. E algumas coisas nós precisamos compreender nessa noite. Há muitas coisas disputando o controle do seu coração. Há muitas coisas que estão disputando o controle do meu coração, porque é muito simples: aquilo que eu amo, ou aquele que eu amo, ou aquela que eu amo, vai exercer de certa forma um controle no meu coração, um controle na minha vida. Meu irmão abençoado aqui ama a sua namorada, noiva, agora prometida já de casamento em dezembro, e por conta disso, isso exerce um controle sobre ele de tal forma que ele sobe aqui na frente de todo mundo e se declara, e compra rosas, um buquê lindo de rosas e tudo. E eu acho que isso foi articulado hoje, que eu vi alguém perguntando assim: qual o telefone não sei quem, da floricultura e tal. Então isso foi tudo articulado. Ou seja, aquilo que nós amamos, ou a quem nós amamos, vai exercer um controle na nossa vida. Em outras palavras, nós vamos fazer tudo por esse amor. E Satanás sabe disso, e por saber disso, ele faz de todas as formas, de todos os jeitos, ele tenta trazer coisas para disputar o controle do nosso coração. O nosso amor está sendo disputado todos os dias. Todos os dias nosso amor é disputado. O mau dia começa, nosso amor por Jesus é disputado com uma rede social, é disputado com uma mensagem que chegou no WhatsApp, é disputado com uma série no Netflix. Ah, pastor, mas espera aí, não é bem assim. Não, querido, aquilo que vai ocupar o nosso tempo, aquilo que ocupa parte do nosso tempo, vai estar realmente trazendo com clareza que é aquilo que está realmente sendo o alvo do nosso amor. Existem tentações que disputam o nosso coração, ofertas que aparecem para mim e para você todos os dias. Existem prazeres disputando o controle do nosso coração, facilidades, vida egocêntrica, religiosidade, como ouvimos nessa noite. Como que isso disputa o nosso coração? Por quê? Porque, irmão, a religiosidade é uma praga, porque me faz pensar que eu estou bem, porque tenho uma religião, porque agora sigo determinado padrão, e me deixa num estado confortável, mas também não me faz ter atitudes corretas, ações corretas. A religiosidade é uma praga, porque ela é uma espécie de banquete que a gente come, se farta e fica ali, não consegue mais andar, não consegue mais fazer nada. Há muitas coisas sendo oferecidas para nós, há muitas falsas luzes buscando enganar nossos olhos. São os conceitos que nós ouvimos, são as instruções. Muitas vezes nós estamos numa faculdade ouvindo alguém falar que fulano de tal disse isso, e aquilo ali é desse jeito, aquilo lá é de outro jeito. E a gente vai ouvindo essas coisas, não percebe que isso está disputando o controle do nosso coração. Algumas propostas que são feitas no seu coração são quase irrecusáveis, você pensa, mas sabe, há muita gente que tem abandonado o caminho do Senhor, que tem abandonado o próprio Senhor, depois de ter entrado numa faculdade.
Não é que a faculdade é mais forte do que o amor por Jesus, mas que em algum momento da trajetória da vida dessa pessoa ela decidiu amar outras coisas. Há muitas coisas disputando o controle do nosso coração. Esse mundo, irmãos, ele se apresenta para nós com variedades, com tentações das mais diversas, com convites. E muitas vezes nós nos sentimos como uma criança perdida num parque de diversões. É legal ir ao parque de diversão, não é verdade? Quando a gente chega, tudo é colorido. Tudo é luz, tudo é pisca, tudo tem cores das mais variadas, até a pipoca é rosa, olha que doideira. Tudo é diferente, e aquilo começa a atrair você, e a sua vontade é andar em todos os brinquedos. Quando eu fui a primeira vez, né, e a única até agora, no Beto Carreiro, a sensação é incrível, quando você chega lá, você fala, uau! Eu fiquei de manhã, a hora que a gente chegou, eu, minha esposa e Azaf e Tai, né, nós 4, de manhã até 5 horas, 6 horas, que é a hora que o parque fecha, para a gente, sabe, rodar em tudo. Eu fui o último passageiro, Mara foi a última passageira, a pastora Mara foi a última passageira daquela montanha-russa invertida, que a gente vai sentado e que dá vários loops, né? Ela foi a última passageira do dia, porque a gente estava assim, buscando ir em tudo. E sabe que muitas vezes o mundo se apresenta para nós desse jeito, luzes coloridas, e aquilo vai atraindo. Isso me faz lembrar do Vida de Inseto, né? Que tinha um besourinho lá numa das cenas, e tinha uma luz, aquelas luzes que se coloca e aquela luz torra o inseto, e ele vai andando assim, uau, e o zoinho dele fica vidrado, e outro besouro, não olhe para a luz, não olhe para a luz, ele não consigo, uau, aí morre torrado. Menos um besouro na face da terra. Sabe, não se venda ao pecado, porque Jesus te comprou e pagou por você e por mim. Nós ouvimos isso ontem, um preço alto, o preço de sangue. Romanos 6,2 diz, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Não tem lógica. Como é que a gente vai viver no pecado se a gente já morreu para o pecado? Morto, meu irmão, morto, ele não reage, né? Imagina aquela cena maravilhosa que eu gosto de contar. Imagina um velório, né? E aqui está o defunto, seu Zé. Seu Zé, o povo, os meninos e as meninas, meninos e meninas, seu Zé, estão vendo? Consegue visualizar? Está com 2 algodão no nariz, está vendo? Deu para ver? Então, seu Zé amava café. Amava café. O negócio dele era café. Imagina, seu Zé amava café, mas seu Zé morreu. E você está no velório de seu Zé, e tem alguém do lado de cá do caixão. O caixão está aqui, realiza comigo. E alguém está olhando para o caixão, olhando para o seu Zé, tadinho de seu Zé, tão gente boa. De repente alguém resolve servir um cafezinho ali para o povo, né? Velório sempre tem um cafezinho. E aí do lado de cá tem alguém chorando, olhando para o seu Zé, o corpo do seu Zé, seu Zé, 2 algodão no nariz, algodão na boca, né? E aí olhando. De repente alguém que está servindo um café oferece para outra pessoa, se aceita. Imagina seu Zé se levanta e diz, o meu, pouco açúcar. Não, seu Zé não levanta mais, porque morto não reage. Se o pecado passa na minha frente, na tua frente, e de alguma forma a gente fica meio oriçado, irmão, é porque a gente ainda não morreu. Amar Jesus é morrer para esse mundo, é morrer para o pecado. Amar Jesus é quando o pecado chama, a gente não reage. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz o seguinte: considerai-vos, pois, mortos para o pecado e vivos para Deus. É aquela brincadeirinha de vivo morto. Para o pecado, como é que a gente fica? Morto. Para Jesus, vivo assim? Vivo, está todo mundo morto desse jeito, irmão. Vamos fazer, vamos entrar no clima, vamos lá. Para o pecado, como é que a gente fica? Para Jesus, ó, tem gente morta ainda aí, ó. Acorda, irmão, fala assim, acorda, você nunca brincou disso. É morto-vivo, brincadeira de morto-vivo. Pergunta para ele, você não teve infância, não? Vamos lá juntos, uma vez, 1, 2, 3 e... para Jesus! Peguei uns aí, hein? Tem o pessoal que balançou ali atrás ali. Tá bom, a última agora. Para o pecado? Para Jesus? Aleluia! Existem muitas coisas que nos puxam e tentam nos arrastar. E deixa eu te falar uma coisa, você que está aqui nessa noite,
Deixa eu te falar, pastor Cris profetizou algo poderoso sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, que daqui vão sair homens, mulheres, que vão revolucionar essa nação. Mas deixa eu te falar uma coisa, nesse exato instante da tua vida, você está sendo tentado. O diabo sabe do seu potencial e sabe aonde você pode chegar. Então ele apresenta para você uma bandeja cheia de café e diz para você assim: pega. E quando você pega, o curso da sua história está sendo alterado e está levando você para longe do propósito de Deus. Foi assim com Sansão. Sansão era um homem cheio da unção, e a Bíblia diz que ele tinha um propósito. O propósito da existência de Sansão era derrotar os filisteus e levar o povo de Israel à vitória. Deus derramou sobre ele uma unção específica, tal qual nenhum outro dos 13 juízes tiveram. Sabe que Israel teve 13 juízes, 13. Um deles nós nos lembramos muito bem, Gideão. O outro chamado Jefté. O primeiro juiz foi chamado Otiniel, leão de Deus. E depois teve Baraque junto com Débora. E tantos outros que vieram depois. Mas Sansão foi o único que tinha uma unção especial, uma graça especial. E Sansão era forte. E Sansão destruía com facilidade aquilo que o inimigo armava. E quando Sansão pensava que Satanás vinha para ele através de um caminho, Satanás vinha por outro, e Satanás derrubou Sansão pelos olhos de Sansão. Sansão não tomou conta do coração dele. Sansão entregou o coração dele para outras mulheres. Por quê? Porque o coração dele estava sendo disputado para ele ser controlado. E ele entregou o coração para Dalila. Dalila controlou o coração dele, e era Satanás o tempo todo. E nesse instante da sua vida você está sendo tentado. Deixa eu te falar uma coisa, como pastor nesta igreja há 11 anos, eu vejo gente com grande potencial, que tinha tudo para dar certo numa direção de propósito de Deus, e pegaram uma rota alternativa e se deram mal, e não tem como consertar mais. Uma gravidez inesperada, um casamento não planejado, mal decidido, sem a direção de Deus, um emprego num outro lugar que não era da vontade de Deus, uma faculdade precipitada. Porque existe um certo frenesi, e os crentes têm entrado nisso, nesse negócio, sabe, do próprio sistema, uma imposição do sistema. Então você mal termina o seu ensino médio, e você já tem que descobrir qual é a faculdade que você vai fazer. E às vezes tem gente que faz 5 faculdades e até hoje não descobriu qual é a dele. Por quê? Porque ele vai na pressão. Ou o mercado melhorou para tal faculdade, ele corre e vai fazer aquela. Ou o mercado melhorou para outro tal, ele larga aquela e vai para outra. Então ele nunca consegue terminar nada. E essas pessoas que tomaram suas decisões, tomaram na sua idade. Namoro, uma virgindade perdida, uma mudança de cidade, uma mudança de propósito, um emprego que arrastou a pessoa para longe da presença de Deus, uma oportunidade, uma vontade de ganhar dinheiro. E às vezes eu vejo muitos pais cristãos incentivando os filhos: não, filho, você tem que ganhar dinheiro, irmão, você tem que servir a Deus. O ganhar dinheiro vai ser consequência. Se Deus quer te abençoar e te fazer próspero, Ele vai fazer, e você vai ser próspero. Eu não estou dizendo com isso, irmão, que você não pode ter uma profissão. Não estou dizendo nada disso. O que Deus quer é que você ache o propósito para a sua vida. E talvez o propósito da sua vida seja ser um médico, como esse que salvou a vida do Bolsonaro lá em Juiz de Fora. Imagina, irmão, esse médico foi usado por Deus para mudar o curso da história. Ele fez a cirurgia, achou o lugar exato do sangramento, deteve o sangramento. Talvez a sua história vai ser como a história de Esther. Esther se torna rainha, e o único feito que nós ouvimos falar de Esther é que ela salva todo o povo judeu. Mas depois de novo mais falar dela. Então ela cumpriu o seu propósito. Você está entendendo isso, amém? Quem sabe Deus quer que você seja rainha, presidenta do Brasil. Não pode ser presidenta, né? É presidenta, né? Como diz a outra. Sabe, irmãos, tem muita coisa sendo levada. A teologia da prosperidade está levando muita gente embora por esse caminho. E aí a gente acaba vendo as igrejas também mudando nesse processo. E os adolescentes jovens querem um evento.
E o evento já diz, é vento. Passa. E depois, irmão, para alguns aqui talvez já seja o 8º congresso Despertai que vem. Que nem eu, irmão, isso aqui para mim é o 8º, nunca perdi um. Mas e depois? Sabe, a primeira coisa que tem que prosperar é a nossa alma, antes das nossas finanças. O mundo em todo tempo tenta nos sufocar, e Jesus disse em Lucas 8,14 que a semente caiu entre espinhos, e essa semente que caiu entre espinhos são aqueles que ouviram e decorrendo os dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, prazeres, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus está vendo você desde que você entrou aqui, até antes disso, amém? Mas o diabo também. Sabe que quando Jesus se interessa por alguém, o diabo se interessa também? A Bíblia diz que havia na terra de Uz um homem chamado Jó, que era temente a Deus, próspero. E a Bíblia diz que Satanás também estava de olho nele. E Deus pergunta para Satanás: você tem visto meu servo Jó? Satanás: ó, e como? Estou de olho nele. Sabe, quais são as coisas nesse mundo que tem sufocado você? Então quando você entrou nessa conferência, nesse congresso, Satanás já estava de olho. E tem coisa crescendo dentro de você aí. Ontem à noite começou a crescer algo dentro de você, uma semente foi lançada, a palavra foi derramada. Alguns tomaram a decisão de avivar o seu relacionamento com o Senhor, de deixar a frieza espiritual, a apatia. Hoje você ouviu uma palavra e falou assim: é mesmo, eu não posso mais continuar com essa religiosidade, eu tenho que ir para cima, eu tenho que amar pessoas. Hoje você saiu na prática, no terreno, e foi de casa em casa e ajudou gente a dobrar roupa. E vamos entender, comprar, não, dobrar, foi só dobrar. Mas amanhã vai comprar em nome de Jesus. Quem dobrou vai comprar. Olha aí, ó. Não estou dizendo que você vai comprar com dinheiro seu, pede dinheiro a alguém, entendeu? Às vezes a pessoa que está do seu lado vai te dar o dinheiro, olha aí, ó. Olha aí, ó. Às vezes vai ser o pregador que vai te dar o dinheiro, olha aí. O primeiro pregador que pregou hoje. Mas deixa eu te falar uma coisa, tem crescido no teu coração decisões, vontades, ideais, e fica queimando. E deixa eu te falar, eu já vi tanto jovem com grandes ideais. Tem um menino que estou doido para pegar esse menino com amor e carinho, dar uma sacudida nele. Ele falava para mim: pastor, eu vou ser pastor quando eu crescer. Ele era pequenininho, agora ele está eu estou vendo simplesmente Satanás botando bandeja de tesouros para ele e tentando roubar falsos tesouros. Deixa eu te falar uma coisa, diga para o teu vizinho: nem tudo que reluz é ouro. Irmão, Satanás trabalha com bijuteria. Os produtos de Satanás são xing-ling, entendeu? Te dá o prazer só naquele momento, depois quebra. Já comprou algum produto xing-ling? Eu já, irmão, é horrível. Você compra um produto xing-ling e fala assim: rapaz, comprei pela metade do preço, os trouxas, tudo pagando caro. Uma vez, alguém trouxe para mim, do exterior, um celular, que era uma réplica de um iPhone. Foi o meu primeiro celular parecido com o iPhone que eu tive na minha vida. Falei: uau! Irmão, eu passava o dedo e nada acontecia. Eu passava 2 dedos e nada acontecia. Teve um dia, irmão, que eu fiquei tão irritado, minha esposa é testemunha, que eu passava o dedo para tentar falar com as pessoas e não conseguia nem atender a ligação, que eu fiquei tão irritado. Não faço isso em casa, mas eu fiquei tão irritado que eu fui na quina da mesa e pá! Para ver se ele melhorava. E quando eu olhei, irmão, parecia a tela do Homem-Aranha. Quebrou tudo. Falei: amém, glória a Deus também. Satanás, ele propõe para nós esse tipo de coisa, irmão. Tem muita moça xing-ling que Satanás bota na tua vida, garotão. A de ouro está aí sentada aqui nessa noite. Vale um lanche, meninas, pro pastor, viu? Mas meninas, deixa eu te falar uma coisa. Eu chamo os caras que aparecem assim para roubar seu coração de chupa-cabra. Eles vêm assim, sabe? Nada contra. Mas eles vêm com aquela bermuda parecendo aqui o caixa forte. E eles andam limpando a poupança.
E alguns deles gostam de andar sem camisa, bermudão caído, parecendo um caixa forte, e com um pitbull no meio da rua. Na minha época, na época do pastor Franco, eles andavam com gaiola de passarinho, lembra, pastor? Tui, tui, zel, zel, tui, tui, zel, zel. Tem muita coisa disputando o controle do teu coração. E tudo que Satanás traz é xing-ling, irmão. Sabe por quê? Porque o iPhone é caro. Custa caro ter um iPhone. Está entendendo o mistério, irmã? Tu quer um homem correto, tipo iPhone? Com câmera assim que... Uau! Uau! Tu tem que economizar. Tem que guardar seu tesouro para casar com esse iPhone, viu? Está entendendo o mistério? Garotão, Deus quer colocar na tua mão um iPhone, uma iPhone. Deus quer colocar na tua mão um iPhone. Mas tu tem que trabalhar duro para juntar dinheiro para iPhone. Para de ficar gastando dinheiro com bobagem, gastando sua vida com bobagem. Deus quer botar um iPhone na tua mão. Mas quando Deus olha para você, você fica aí andando, usando esse xing-ling. Na época do pastor Cris era o Motorola DPC 650, lembra desse? Famoso tijolão, quando você abria assim, irmão, puxava a antena, aquilo era a sensação do momento, botava assim na orelha, um negócio desse tamanho. E você não podia ficar muito tempo com ele na orelha, porque pesava o músculo de cá, você tinha que transferir para o de cá. E abria assim, aquilo era massa. Eu gostava, você sabe que eu sou meio abusado com essas coisas, né? Eu pegava assim, puxava a antena com a boca, isso aí é mais top, né? E fazia assim, para abrir o flip dele. Aí botava, mano. Naquela época o negócio era tão tenso que lá em Campos tinha carroceiro. Então os carroceiros puxando os burros na carroça para carregar brita, areia nas carroças. Não é muito comum aqui em Boa Esperança, mas o pessoal puxava nas carroças lá em Campos. Você vê muito carroceiro subir na ponte e do lado um DPC 650. É um negócio fantástico, irmão. Aquele você não tinha como esconder do bandido nunca. Nunca. Mas também você podia usar contra o bandido. Pá! Pum! Caiu lá, viu? Acertei. Deus quer colocar um iPhone na tua mão, garotão. Mas você ficar usando esse xing-ling aí, esses DPC 650 da vida, Deus fala assim, não, ele está contente com isso, deixa fazer o quê? Você tem que se guardar. Às vezes tem um iPhone olhando para você agora. Mas aí ela está olhando o seu comportamento também. E fala assim, ele não está preparado. Ele não está preparado. Sabe qual é o maior queixo das meninas na igreja? Os meninos são muito crianção. Então, deixa eu te falar uma coisa. Jesus nos mandou amá-lo de todo o nosso coração, com todas as nossas, e também de todo o nosso. Quer um conselho de quem ama? Amar Jesus também é evoluir aqui. Amar Jesus também é amadurecer aqui. Amém? Qual é o valor da sua alma? Com tanta coisa insignificante, inconsistente, se tornou tesouro para muita gente. Tem gente que é gamado por fama. Isso é inconsistente. Porque tem gente que é famoso, que quer largar a fama para andar com Jesus, porque não aguenta mais o vazio, a solidão. Essa semana saiu mais uma informação de uma cantora, de uma banda, uma cantora famosa, que morreu afogada no próprio vômito, porque estava alcoolizada. Perdão, essa aí foi outra história. Nessa ela morreu na banheira, ela se afogou na banheira. Ela bebeu tanto, foi para a banheira, morreu afogada, não conseguiu sair da banheira. São os heróis desse tempo. Nada existe tão precioso quanto a sua alma. Nada existe tão precioso quanto a sua vida.
Todas as vezes que nós tentamos negar os interesses pelas coisas eternas, nós precisamos nos lembrar dessas perguntas de Jesus. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? O que dará o homem em troca da sua alma? Sabe quais são as respostas para essas duas perguntas? Nada. Não tem como a gente dar nada em troca da nossa alma, porque a nossa alma é o bem maior que Jesus nos deu. A resposta à pergunta é simples: não há nada em toda essa terra, em todo esse mundo, que possa valer a nossa vida, a nossa alma. Não tem nada que possa valer a nossa vida, a nossa alma. O maior tesouro que a gente pode possuir é a nossa vida. E a nossa vida é feita de escolhas, a nossa vida é feita de decisões. Escolher quem vamos ouvir. DJ PV ontem falou isso, né? Nós somos frutos das 5 pessoas com quem nós andamos, ou quem nós ouvimos. Aí a gente vai lá, tem uma galerinha aí ouvindo, vai no YouTube, fica ouvindo desviado lá no YouTube. Gente que fala contra a igreja, contra pastor, contra dízimo, contra isso, contra aquilo. O pessoal fica seguindo piadas imorais no YouTube. Aí daqui a pouco fica perguntando assim: por que a menina namora comigo? Tu fica falando só abobrinha. Deixa eu te falar uma coisa. Parece um hortifruti, né? Falando abobrinha. O mundo e tudo que está nele é apenas temporal. Tudo passa, né? Neymar tatuou no pescoço dele: tudo passa, tudo passa. Essas palavras precisam ecoar em nossos ouvidos. O que aproveitará o homem? O que é que se ganha com isso? Eu já vi gente chorando, falando assim: pastor, meu chamado era ser uma missionária, daí eu não aguentei, casei com uma pessoa não crente, e olha só, o caminho da minha vida foi para todo lado errado. Nós temos, né, eu e minha esposa, amigos no seminário, que fizeram seminário, estudaram, sabe, mas fizeram escolhas erradas para namorar, e depois lá no ministério a mulher abandonou, foi embora, largou, e alguns deles não se recuperaram até hoje. O maior prejuízo que a gente pode tomar na nossa vida é perder a nossa alma. E a gente precisa viver como quem acredita nas palavras de Jesus. O homem perde a sua alma quando ele vive uma vida egocêntrica. Perder a alma é perder o propósito, é perder o sentido real da vida. Deixa eu te falar uma coisa: não jogue a sua vida fora, porque você não tem como resgatar a sua vida depois. Não tem como. Agora é a hora mais necessária para você tomar as suas decisões. E uma coisa muito importante: encalhado e encalhada não é quem está sozinha, é quem está sozinho. Encalhado é quem já casou. Sabia? Porque o barco já atracou, dali não sai mais. Eu encalhei meu barco com a minha esposa e não quero nem nunca mais desatracar esse barco. Agora só quero atracar a minha esposa com todo amor e carinho. Entendeu? Dar uma atracada assim de amor. Hoje tem. Não acenda aquilo que você não pode apagar, relaxa. Deixa apagado o seu fogo aí, viu? Me fez lembrar de uma piada real. Uma piada real. Tem um texto na Bíblia de Coríntios que Paulo diz assim: que o casal, né, de cristãos que namoram, que se relacionam, não pode ficar se abrasando. Aí teve um irmão que leu isso aí, porque, né, acho que está com S lá, e ele entendeu assim: não pode ficar abraçando. Isso deu um problema numa igreja. Você lembra, meu bem, do rapaz que interpretou isso? Ele falou assim: olha, tá vendo? Na Bíblia está dizendo que não pode ficar se abraçando, e fica esses crentes se abraçando no culto. Isso é pecado. Igual um outro aí que apareceu no Fantástico também, né? Esse aí foi mais violento, aqui em Vila Velha parece. Ele apareceu, ficou famoso, Fantástico. Ele lê um texto lá que diz assim, que a ordem de Deus, um texto de Oséias, era, pega essa mulher adúltera, que era a esposa de Oséias, tinha saído, tinha se envolvido com tanta coisa, e Deus falou: restaura sua mulher de volta, a mulher adúltera. Aí o cara leu assim: pega essa mulher e adultera com ela. Aí o repórter falou assim: não, mas tem um acento aqui, é mulher adúltera. Ele: uau, tá vendo aí? A palavra de Deus é fantástica, estou descobrindo uma coisa nova agora. Só que ele falou isso depois que ele tinha adulterado com uma mulher dentro da igreja. Não jogue a sua vida fora, porque você não vai ter como resgatá-la.
Quem tem trocado a sua vida pelos tesouros deste mundo vai perder a sua alma. Não há nenhuma riqueza, nenhum tesouro que consiga ser usado no resgate da sua alma. Para Jesus resgatar a sua alma, Ele teve que dar a vida dele com um preço de morte, de sangue, de cruz. Sua alma, sua vida é superior a todos os tesouros. Onde é que seu coração está firmado? Onde é que você pôs o seu coração? Quem tem o controle do seu coração? É meu namoradinho, chupa-cabra. Jesus falou o seguinte, Mateus 6:21, porque onde está o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Em outras palavras, o que tem valor para você, é nisso que você vai envolver a tua vida. É isso que vai ocupar o tempo da sua vida. É nisso que vão estar os seus maiores investimentos, suas maiores decisões, suas principais escolhas. Então você precisa entender que o seu amor por Jesus se esfria na medida que outras coisas estão ocupando ou exercendo controle sobre o seu coração. Então você precisa estar muito atento a quem você anda ouvindo. O salmista diz no Salmo 1: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, ouvindo o direcionamento daqueles que não têm Deus. Também não é só quem você ouvir, mas também com quem você anda. Meu pai dizia que quem anda com morcego, passarinho que anda com morcego dorme de cabeça para baixo. E é a mais pura verdade. Hábitos são incorporados à nossa vida à medida que a gente anda com determinadas pessoas, até o jeito de falar da gente. Houve uma época no Brasil, o pastor Cris deve se lembrar, que estava muito em alta o ministério diante do trono. E a Ana Paula Valadão sempre foi, uma serva, um carro-chefe ali do ministério. E eu e minha esposa, às vezes a gente estava começando o nosso ministério, a gente saía para pregar em alguns lugares, a gente foi no lançamento de um CD de uma irmã. Irmão, era a Ana Paula todinha, ela falava até o jeitinho, aleluia, aleluia, o que é isso? Oh Senhor, eu falei, uau. Porque você começa ouvindo, estando perto, vendo DVD, vendo tudo, você acaba falando igual. Daqui a pouco a gente vai falar igual o Cris. Vou ficar andando com ele aqui até terça-feira e a gente fala assim, como é que o Cris fala, lá em Mato Grosso tem uma puxadinha do R? Não, né? Só os goianos que puxa, né? Puxa também, né? Mais ou menos, estão ali perto. Quando eu cheguei aqui tinha um tal de moço, né? Moço, que negócio é moço, né? Tem gente que fala moço aqui ainda, fala moço. É moço, né? Jesus Cristo precisa ser o seu tesouro maior. Precisa ser Jesus como Ele é, e não Jesus como você quer. Amém? Precisa ser o Jesus como Ele é, e não Jesus como você quer. Existe uma diferença muito grande de Jesus como Ele é e Jesus como a gente quer. Porque o Jesus que a gente quer, a gente rebaixa os padrões e justifica as nossas más atitudes ou a nossa negligência, dizendo, não, mas para mim Jesus é assim, Jesus é assado, Jesus é daquele jeito. Nós precisamos abraçar Cristo como nosso tesouro maior. É um dever nosso imitar Cristo, imitar seus modos, imitar suas ações, imitar o seu amor, é um dever nosso. Paulo diz, escrevendo aos Efésios, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Em Colossenses 3,4 diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória, aleluia. Ou seja, Cristo vai se manifestando cada vez mais através da nossa vida. Nós somos para esse mundo pequenos cristos, é isso que a palavra cristão significa. O mundo espera de nós. Não é à toa que o mundo aponta para nós e nos critica quando nós falhamos nos nossos testemunhos, na nossa vida, porque o mundo espera que a gente realmente represente bem a Jesus Cristo. Buscar riquezas, buscar vontade do nosso coração que não são um propósito de Deus para nós, é pura vaidade. É vaidade seguir aquilo que a carne deseja, é vaidade ir por um caminho que vai nos levar para longe do Senhor, por mais que traga uma aparente sensação de prazer. É vaidade desejar viver longos anos, mas não viver de maneira correta.
É vaidade colocar o seu amor naquilo que passa depressa e não se apressar para onde permanece a alegria eterna. Confiar em Jesus é melhor do que o que a vida pode nos dar agora, e melhor do que aquilo que a morte pode nos tirar depois. O mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Preste atenção nessa palavra do apóstolo Paulo. Cristo, diga comigo, Cristo é o mistério de Deus, e em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Amém? Veja, esses tesouros estão ocultos. Por quê? Porque como todo bom tesouro, nós precisamos fazer uma caça ao tesouro, nós precisamos buscar, e a Bíblia é um mapa para que a gente possa chegar a esse tesouro, ou a esses tesouros. Você quer ser alguém cheio de conhecimento? Você quer ser alguém que possa influenciar, impactar o mundo com a sua sabedoria? Então siga o mapa. Siga o mapa. Há um X bem grande em Jesus, porque Jesus é o maior tesouro. Às vezes nós estamos, desperdiçando tempo em coisas que não são os reais tesouros, e tirando de nós o prazer de estar diante daquele que é o nosso maior tesouro, que é o Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 15:19 diz: a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Veja, todo tesouro que se limita a essa terra é um tesouro inútil, que não vai servir para muita coisa, porque a nossa vida, meu irmão, está só começando por aqui. A eternidade, ou essa vida aqui comparada à eternidade, 80 anos aqui, 100 anos aqui comparada à eternidade, é um pingo no oceano. Há muito ainda para se viver. Quando o mundo vê cristãos sofrendo por causa de Cristo, o mundo vê que para eles Cristo é melhor que tudo. Deixa eu te falar uma coisa: quando você é perseguido por causa de Jesus, quando você se ocupa o seu tempo, a sua vida em torno de Jesus, toma as suas decisões por causa de Jesus, quando você faz isso e sofre perseguição por conta disso, quem olha para você e te vê perseguido, mas se mantendo fiel a Cristo, entende o seguinte: olha, para essa pessoa Cristo é o maior tesouro. Foi assim com os cristãos da igreja primitiva. Eles sofriam, eles apanhavam, eles padeciam, mas eles continuavam amando Jesus, e todo mundo dizia: Cristo é o maior tesouro. E quando alguém vê que Cristo é o maior tesouro na sua vida, e quando alguém vê que você se nega a se relacionar sexualmente antes do casamento, porque Cristo é o seu maior tesouro, quando você se nega a fazer aquilo que o mundo anda fazendo e permanecer fiel ao Senhor, quando todos veem isso na sua vida, essas pessoas entendem o seguinte: Cristo é o tesouro dessa. Eu quero conhecer esse tesouro, eu quero tocar nesse tesouro, eu quero ver esse tesouro. E a minha vida e a sua vida vai despertar alguém para seguir Jesus. A Bíblia fala de Moisés. Moisés achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Deixa eu te falar uma coisa: você é muito jovem ainda, mas tem muita coisa pela frente. Mas deixa eu te falar uma coisa: comece a olhar para frente e veja no seu agir, no seu andar, temendo ao Senhor, há uma recompensa para você. José tinha 17 anos quando foi tirado da sua família. José foi lançado numa cova, de uma cova foi vendido como escravo, de escravo ele foi revendido lá para o Egito. Ele então passa a trabalhar na casa de Potifar como escravo. E a mulher de Potifar põe os olhos nele e ele não se deita com ela. E a pergunta é: por quê? Porque José estava olhando a recompensa lá na frente. Ele seria governador, ele seria um grande líder. Mas antes de tudo havia um temor no coração dele, dizia: eu não posso pecar contra o meu Deus. Eu tenho uma aliança, eu amo o meu Deus, eu amo o meu Senhor. Mesmo estando numa condição desfavorável, mesmo estando escravo, mesmo não tendo feito nada de errado para estar nessa situação, mas eu continuo amando a Deus, porque as circunstâncias não podem mudar o meu amor pelo Senhor. O Senhor é melhor que a vida. Moisés, ele abre mão, ele prefere sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. Mas eu vejo pessoas trocando Jesus por uma aventura de uma noite, por uma ida numa festa. Eu queria ir para ver como é que é. Aí lá se perde, lá bebe, lá cai pelo chão, lá passa vergonha, lá mancha o nome do Evangelho, por causa de um momento.
Às vezes a gente exalta aquele testemunho assim: nossa, aquele irmão lá, né? Ele veio do mundão, das drogas, dos vícios e tal. Mas a gente se esquece daquele que permaneceu fiel na casa de Deus até o fim, que vem de família crente, que nunca se desviou da igreja. Tem gente assim, que nasceu numa família de crente, está firme na terra. Vamos bater palma para essas pessoas, porque eles merecem, irmão. Esse é um testemunho poderoso. Alguém que nasceu no reino, numa família de cristãos e nunca se desviou. Eu louvo a Deus que minha esposa é essa. Eu não sou, porque eu me converti com 20 anos de idade. Minha esposa nasceu numa família de crentes, a mãe crente, os avós crentes, e nunca se desviou. Paulo disse: eu sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como esterco, como refúgio, para ganhar a Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus contou uma parábola. Eu quero encerrar aqui. Ele disse que um homem estava trabalhando num campo, e enquanto esse homem trabalhava no campo, ele achou uma pérola no campo, uma pérola de grande valor. E Jesus conta que esse homem foi lá, deixou a pérola lá no campo, porque o campo não era dele. Foi para casa, vendeu tudo que ele tinha, tudo que ele tinha. Depois voltou e comprou o campo. Aí eu ficava assim: mas por que ele não comprou só a pérola? Por que ele comprou o campo? Sabe o que esse homem estava dizendo? Tudo perde o valor quando nós encontramos Jesus e o seu amor. E paga-se o preço que for preciso, porque no reino de Deus eu não posso ficar só com uma parte. O campo e a pérola é o reino de Deus. Jesus é a pérola de grande valor, e o campo é o reino onde essa pérola é encontrada. Você não pode ficar com Jesus sem o reino. Você precisa ficar com Jesus e o reino, os princípios desse reino, a vontade desse reino, os valores desse reino. Hoje, a nossa decisão precisa ser uma decisão de amor a Jesus. Em Apocalipse 2, Jesus escreve uma carta através de João, mandando para a igreja em Éfeso. Era uma igreja que estava cheia de amor, andava na presença de Deus, mas nessa ocasião que a carta é escrita, era uma igreja que tinha abandonado o seu primeiro amor. Outras coisas começaram a tomar lugar, mas é uma igreja que fazia tudo direitinho. Ela repreendia o mal, pessoas que tentavam entrar para trazer coisas ruins e botava para fora, tudinho, fazia tudo direitinho, mas tinha abandonado o primeiro amor. E esse primeiro amor fala do amor por Jesus, aquilo que nos leva a fazer coisas que não se explicam. Sabe, aquelas madrugadas que a gente se levantava para orar e falar com Jesus, apaixonado por Jesus. Hoje as madrugadas vêm, Jesus está lá e a gente está dormindo ainda. Às vezes que nós jejuávamos e buscávamos incessante pela presença dEle. Isso precisa ser mantido, querido. Mas sabe, outras coisas vieram. Nós entramos no parque de diversões, luzes coloridas foram atraindo a nossa atenção e nos dispersando. Mas essa é uma noite de volta. Nós sabemos que Deus nos ama. Agora Ele quer um compromisso nosso para com Ele, de amor. Não apenas uma jura de amor, mas uma aliança. Essa é uma noite da gente dizer assim: Jesus, eu decido te amar. Ontem nós abrimos nosso coração para deixar esse amor de Jesus crescer dentro de nós. Mas hoje nós vamos dizer: Jesus, eu quero fazer uma aliança. E para sempre o Senhor será o maior tesouro da minha vida. E para sempre nada vai roubar meu coração. Sabe, muitos adolescentes jovens que você conhece e que eu conheço estão fora da casa de Deus porque estavam indo bem na igreja, mas apareceu alguém que roubou o coração, alguém que começou a brilhar, mas nem tudo que reluz é ouro. Bronze também reluz, mas não tem tanto valor quanto o ouro. Não tem valor nenhum comparado ao ouro. Jesus é o ouro. Jesus é a pérola de grande valor. Talvez você tenha andado na presença dele como a igreja de Éfeso, mas você só quer a pérola, mas precisa ficar com o campo inteiro. Nós precisamos ser impulsionados a vivermos aquilo que Deus quer para nós, cumprir o propósito dele, para que quando a gente chegar no final da nossa história a gente diga assim:
valeu a pena. Valeu a pena não perder o propósito.